Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o Patramada Criminal. Sejam bem-vindos. Eu tô transtornada ainda, gente. Eu não superei ainda. Gente, a gente tá gravando na mesma noite em que a gente gravou a parte 1 desse caso. E Renata continua transtornada. Ela foi fazer xixi. Quando ela voltou, ela tava numa militância, gente. Que vocês não têm ideia. Ela já tava no palanque aqui, ó, gritando comigo. Eu fui fazer xixi, eu apaguei a luz do escritório. Eu não sei nem porquê. Foi automático, assim. Tipo, eu pensei, por que eu apaguei a luz se eu vou voltar pra cá? Ela simplesmente falou, não aguento mais. Chega. Não, mentira, agora eu preciso saber. Assim, eu não sei se eu tô me sentindo mais revoltada, ou se eu tô me sentindo mais traída, ou se eu tô curiosa. Eu tô curiosa, também tô curiosa pra caralho. Eu não sei, eu tô assim, desconcertada. Gente, como eu falei no episódio anterior, o meu intuito, porque a gente anda numa era tão politizada, tão polarizada, em que todo mundo é ou fada sensata, ou fascista, ou pessoa nunca problemática, necessária, ou você é um desgraçado, horrível. O cancelado. Então, assim, tudo é tão polarizado. E tem tanta fake news, tantas vozes na internet que é muito fácil. Eu queria mostrar como é fácil criar uma narrativa em que, sem falar uma inverdade, você cria uma narrativa que é completamente errada. Nossa, eu tô passada. E agora eu tô até com dó do maluco, do tal do Dom, que é super shade. Agora eu tô achando assim, gente, o Dom, eu cresci no interior, né? Então, assim, em cidade pequena, sempre tem aquelas pessoas que você meio que sabe que são problemáticas. Que, assim, e eu não digo problemática, eu não tô falando dos góticos do interior, porque eu sou uma gótica do interior. Eu tô falando aquelas pessoas que têm um histórico de violência, que têm um histórico pesado, que você sabe que algo não vai acabar bem para quem estiver perto daquela pessoa no dia ruim dela. Que se não aconteceu, vai acontecer, como você falou, né? Isso, que é uma questão de tempo. Se já não aconteceu, vai acontecer. E eu tô achando que esse Dom, que por ser próximo desse cara, sabia disso e foi nessa acusação direto pra ele, porque já sabia que alguma coisa não tava bem. E esse maluco já devia ter um histórico. Às vezes ele era um bêbado violento. Não sei. Você precisa me contar, porque eu não sei. Agora eu já tô achando, ainda bem que eu não bebo mais, porque se eu ainda bebesse, eu ia ficar paranoica. Porque agora eu fico pensando se esse não é um maluco que enche a cara e faz merda. Não, gente, olha só, eu vou contar essa história, gente. Se você ainda não ouviu a parte 1, ouça a parte 1, porque senão nada desse caso vai fazer sentido pra você. Então, a menos que você ouça a parte 2 e depois volte pra 1, porque daí vira uma coisa que você já sabia, tipo, vira história. É tipo ver série de trás pra frente, né? Você começa vendo o último episódio e termina vendo o primeiro. Minha mãe tem uma prima que ela sempre começava um livro lendo o último capítulo porque ela não aguentava, ela queria saber como que ia acabar. E daí depois ela voltava e lia o livro. Ela é a pessoa que gosta de tomar spoiler. Tem gente que gosta de tomar spoiler, né? Tem gente que por exemplo, eu não ligo. Se eu tomar spoiler, pra mim não tira em nada a alegria, assim, a sensação de ver o que vai acontecer. E tem muita gente que fala que até melhora a experiência, né? Então... Eu acho que depende muito do que é e da história que é. Eu acho que isso é uma coisa que eu quero muito assistir e que... Tipo, O Sexto Sentido. O Sexto Sentido é um filme que não dá pra você... que grande parte da graça do filme tava no final. Sim, saber que o menino tava morto o tempo inteiro foi muito estranho. Tanto que, por exemplo, o meu marido nunca assistiu... O menino não tá morto, é o médico que tá morto. Sim, eu sei. Mas, tipo... mas não é pra você contar, agora você tá dando spoiler. Gente, o filme tem 30 anos já, então assim, se você não sabe ainda, você merece esse spoiler. O meu marido disse que ele nunca assistiu o Sexto Sentido porque ele tomou spoiler. E aí ele só não quis ver, porque você já sabe, aí você já vê. Então, assim, eu acho que depende do que é. Tem coisa que realmente não faz diferença. Mas nesse caso, você ainda tem o bônus de me ver tendo um colapso nervoso ao vivo. Não, então, e eu também queria mostrar a sensação de traição, porque o tempo todo que eu tava ouvindo essa história, eu fiquei pensando, né? Gente, se alguém que eu defendi foi provada que era culpada de fato, eu vou me sentir uma idiota. Imagina quem trabalhou, quem doou dinheiro, quem passou horas trabalhando de graça com esse Nelson. O maluco foi no Tonight Show, né? Com que cara? Gente, o William, editor-chefe de uma revista extremamente conservadora
de uma família tradicional conservadora americana. Ele foi no Tonight Show com o Johnny Carson defender esse Nerso e o Nerso era culpado. Gente, eu acho que eu não saía na rua nunca. Eu tô me sentindo mal de ter ficado do lado dele em um episódio de um podcast. Imagina anos e, tipo, tempo e dinheiro. Mano, fazendo festa na sua casa pra arrecadar as doação pra esse Nerso. Sim, então assim, se eu já me senti mal, você imagina um cara que foi em rede nacional e colocou, tipo, a carreira dele, a reputação dele em jogo por causa dessa pessoa. Tipo, se eu me senti traída e eu não tenho nenhuma relação com esse cara, eu não conheço esse cara, eu não tô na mesma década que o crime aconteceu, a gente não é da mesma, a gente não tem nada em comum. Imagina. Imagina quem estava no círculo dele, assim. Eu imagino... A mãe, a esposa, a filha. Então, uma fofoca que tá no livro, que é... Gente, pra fazer esse roteiro, eu usei um livro que chama Scoundrel, que, como eu falei no episódio passado, significa canalha, malandro, patife. Eu não achei esse título em português. Esse livro, acho que ele é de 2022, 2023, ele é muito recente e eu não sei se tem em português. Eu acho que não ainda, porque eu não achei. Mas também eu tava super ocupada essa semana, não procurei muito, tá, gente? Então, se tiver, vocês me falem. Mas em português, o título do livro, o título inteiro seria Canalha. Como um assassino condenado persuadiu as mulheres que o amavam, conservadores e o sistema de justiça a libertá-lo. E nesse livro, ela fala que a esposa do William não comprou a história do Edgar. Porque quando o Edgar foi solto, o William fez uma festa pro Edgar com os amigos dele que tinham doado, que tinham trabalhado no caso, sabe? E a esposa tava na festa, organizou tudo, né, pegou os comes e bebes, organizou todo o negócio lá. E daí, quando a festa tava acabando, assim, ela virou pro William ou pra alguém e falou: tira esse assassino da minha casa. Bem esposa de político conservador, né? Né? Tira esse assassino da minha casa. Sorri pra todo mundo. Quer um canapé? Isso. E daí, quando a festa tava acabando, ela, não, tira esse assassino da minha casa agora. Já fiz o papel de esposa que te apoia nessa sua loucura aí, agora você, né? Mano, agora você tira esse homem de dentro da minha casa. Então ela nunca comprou a historinha do Edgar. Esse cara é tudo que Ted Bundy sempre quis ser, né? Sim. Nossa, imagina? Sim. Gente, Mas, o que aconteceu, gente, então? Depois que o Edgar saiu da cadeia, o que aconteceu? Ele foi viver a vida de um escritor famoso, cujo primeiro livro tinha sido um sucesso de público e crítica. Ele deu entrevistas no rádio e na TV, deu palestras em eventos e universidades e falou para quem quisesse ouvir tudo o que ele pensava sobre o sistema de justiça americano e sobre a pena de morte. Ele falava claramente, inclusive, que o único motivo dele estar livre e não morto era o fato dele não ser preto. Então ele tinha essa consciência de que ele só conseguiu tudo o que ele conseguiu e levar as pessoas na lábia porque ele era um homem branco. Ele ganhou dinheiro com toda essa fama e vivia como um escritor que estava na lista dos mais vendidos. Mas, conforme a curiosidade do público foi morrendo, ele mais uma vez se mostrou completamente incapaz de lidar com dinheiro, incapaz de parar no emprego e incapaz de ser um ser humano útil para qualquer forma para a sociedade. Ele pedia dinheiro para as pessoas e não pagava. Quando ele saiu da cadeia, que ele tinha dinheiro do livro, ele começou a gastar em, coisas supérfluas, carrão e, sabe, coisas assim, roupa, tudo para mostrar que ele era um cara famoso. Ele ficou super iludido e daí não pagava as pessoas, era uma pessoa super shady, assim. Fazia umas fanfic pra arrancar dinheiro do povo, sabe? E ficava cada vez mais claro também que ele não era tão talentoso quanto ele parecia ser. Já que o segundo livro dele, como eu falei, o segundo livro, o romance que ele escreveu na cadeia, foi um flop. Sim. Né? E depois disso ele não escreveu nada com grande relevância. Ou seja, o talento maravilhoso dele era, na verdade, o que eles chamam de tigre de papel. Que é uma coisa que parece assustadora, parece uma coisa, sabe... importante, uma pessoa que parece importante e na verdade é uma flopada.
Que parece tudo isso, mas não é, sabe? É o clássico... Paper Tiger. É o clássico charme superficial do psicopata, né? Isso. É superficial. Quando você tenta cavar um pouquinho, você vê que não tem nada ali. Uhum. E eu tô... E ele fala que ele só falou o que ele leu em livros e que ele achou que ia servir a narrativa dele, ele criou uma narrativa. E eu tô olhando aqui, ele era homem branco padrão, né? Total. Loiro, maxilar quadrado. O Chris Sim. Hemsworth poderia fazer ele no cinema. Sim. Ou o outro lá, o outro Chris. O Capitão América. Não, assim, eu tô vendo a mugshot dele. Uhum. E a mugshot dele, pra mim, o Chris Evans poderia fazer ele no cinema. Você já deve... eu acho que é a foto mais famosa dele, né? Você deve ter visto no livro. Uhum. Mas enfim, gente. eu tô falando que isso ajuda, né? Tipo, o fato dele ser ajuda, o americano ele é padrão ajuda. E é o lance que você falou uma vez de que a gente quer acreditar em gente bonita. Uhum. Isso é pesquisa. Tem pesquisa que comprova que a gente gosta de acreditar em gente que é bonita ou gente que se parece com a gente. Então a gente tem mais facilidade pra acreditar nisso. Mas enfim. Então assim, gente, ele se casou novamente, tá? Olha, mais uma mulher sortuda. Em 1974, ele com 40 anos conheceu uma menina de 19, chamada Paige Himmer. Eu não sei se estou pronunciando o nome dela certo, porque eu não lembro, mas enfim, eu acho que é. Himmer. Ela era uma menina extremamente inteligente, que tocava vários instrumentos, principalmente piano, que era o favorito dela. E ela era super tímida, introvertida e preferia a companhia de animais muito mais do que a companhia de pessoas. Pela diferença de idade e pelo passado do Edgar, a família da Paige obviamente não aprovou o relacionamento dos dois. Ela podia ser filha dele. Sim. E logo, o pai dela acabou dando um ultimato, dizendo que ela tinha que escolher entre ter o Edgar ou ter uma família. E uma bela noite, quando ela voltou para casa depois de um date com o Edgar, a porta estava trancada. Eles não deixaram mais ela entrar em casa. O que eles não se deram conta é que eles tinham terminado de empurrar a filha para os braços de um predador. O Edgar disse que ele estava pronto para se casar. E agora a Paige, sem nenhuma alternativa, aceitou. E ela também estava mega apaixonada, porque ela era uma menina de 19 anos, sem nenhuma experiência, e ele com 40, ele tinha toda a experiência do mundo. Ele já tinha, passado por vários carnavais nessa vida, e ela estava apaixonada, iludida com até a fama dele, assim, com o carro dele, com as coisas dele, como que ele era um adulto, né? Ela era uma adolescente, então a gente se impressiona um pouco, né? Tipo, olha, essa pessoa é um adulto, né? E o Charles Manson, antes dele ficar famoso, ele fazia muito isso, né? Ele vivia às custas de menininhas. Uhum. Tipo, é aquele charme, você não gosta de mim, mas sua filha gosta, sabe o lance? Tipo, você querer ficar com o cara que o seu pai não aprova, o cara que é rebelde. E ele vivia, tipo, sugando mesada e economia dessas meninas, assim. Tipo, entrando o cara mais velho que entra pela janela do quarto da menina de 15 anos, sabe? Sim, e foi exatamente isso que você tá falando. Extremamente pertinente esse seu comentário, porque o Edgar e a Paige se mudaram para San Diego, né, na Califórnia, onde eles moravam com 3 gatos adotados. Uma coisa interessante nesse caso é que o Ron Calise, filho do Guy Calise, promotor que conseguiu a primeira condenação do Edgar, tinha escrito um livro chamado Counterpoint, ou Contraponto, sobre o caso do Edgar, explicando por que o Edgar mentia quando ele se dizia inocente. E se não me engano, esse Counterpoint saiu antes da liberação dele, da soltura do Edgar. Então, mas as pessoas simplesmente ignoraram. Não, e assim, é o que a gente tava conversando antes da gente começar a gravar, que eu nem sabia se eu ia falar ou não, mas acho de bom tom falar. Independente de qualquer coisa, nada muda o fato de que o julgamento de fato não foi justo. Assim, a confissão dele não foi assinada. Ele não teve os direitos lidos pra ele. Não. Ele não teve um advogado presente Não. enquanto ele era interrogado. Assim, e é aquilo que a gente sempre fala, 2 erros não fazem um acerto. Não é porque ele era culpado que ele não foi torturado. Que a polícia tratou ele como deveria tratar. Assim, ele não foi torturado, mas não foi tratado como deveria. E o problema, eu acho que é um problema que é mais assim...
que aconteceu muito em relação à condenação do Lula, o Sérgio Moro, essas coisas, as pessoas falaram, mas o Sérgio Moro ter agido junto com a promotoria, não sei o que, isso tá errado, anula a culpa do Lula. Mas, gente, anula o sistema de justiça inteiro. Porque, às vezes, mesmo que o Lula fosse culpado, você anulou o sistema de justiça inteiro aí. Você anulou, entendeu? O próprio caso ali aquele cara do caso do staircase, sabe? Do caso da escada. O perito, ele mentiu sobre a qualificação dele, ele não era uma pessoa confiável e ele admitiu que ele mentiu no tribunal em vários casos. Ou seja, várias pessoas tiveram a condenação revertida porque ele mentiu. Várias dessas pessoas com certeza são culpadas. Mas ele destruiu o sistema de justiça ao mentir. Ele desqualificou, descredibilizou todo o sistema de justiça. Sim, é muito parecido com a situação do The Staircase. É o que a gente concluiu quando a gente tava discutindo aquele caso. Tipo, o cara é shade? É shade pra caralho. Isso não quer dizer que o julgamento dele foi justo. Não. Ou que a promotoria tinha provas o suficiente pra conseguir uma condenação. Eu acredito que ele é culpado, inclusive. Mas eu não posso também, dizer... ele é muito shade. Ele é muito shade, mas eu não posso dizer que aquele julgamento foi bom. Eu acho que é isso, porque assim, ele pode não ter sido fisicamente torturado, mas você ser mantido 12 horas, com frio, com fome, com sede, de ressaca... Mas vou chegar lá. Sem um advogado. Ah, ele pode ter mentido, isso é verdade. Mas ele não foi interrogado por 12 horas? Não, ele foi interrogado por 12 horas. Ele foi, de fato, sem um advogado. E na presença de jornalistas. E a confissão dele nunca foi assinada. Nunca. E ele não teve o Miranda Rights lido pra ele. Então, assim... Foi errado. E daí esse é o problema. Quando você faz uma coisa errada, não anula o fato dele ser um escroto assassino. Mas daí você descredibiliza o sistema de justiça e gente culpada pode sair na rua. E gente inocente pode ficar. Eles estimam, gente, que 1 a cada 20 condenados esperando no corredor da morte nos Estados Unidos seja inocente. 1 a cada 20, gente, é muita gente. 5% é muita gente. É muita 5 em cada 100, gente. São 5 pessoas que não fizeram nada sendo mortas. É muita gente. Então, o filho do Guy Calice tinha publicado esse livro chamado Contraponto, explicando por que o Edgar estava mentindo. Quando ele ficou sabendo que o Edgar ia casar de novo, que ele estava namorando uma menina de 19 anos, ele rastreou a Paige e tentou alertar ela. Tentou alertar que ele não era um homem bom. Mas, como eu falei, ela estava apaixonada. Era o primeiro homem dela, amada. Então ela tava assim, achando que ele era carinhoso. Por quê? Porque ele tava naquela fase de love bombing ainda. Ele ainda tava falando que ela era linda, a mulher da vida dele, maravilhosa, blá, 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 blá. Só a fase da lua de mel. Não, e fora que assim, é esperado que a promotoria vá falar pra você que o cara é culpado. Exato. O cara tem um interesse, entende? O cara tem um interesse por trás, o cara tem um ponto de vista dele. Quando a condenação foi revertida e ele foi solto, o Guy Calice, que foi o promotor que conseguiu a condenação dele, a carreira dele foi colocada em xeque, em questionamento, né? Então o filho dele, obviamente, vai defender o que o pai estava falando, vai defender o pai dele. Então eu entendo também que não é a pessoa com mais credibilidade do mundo, mas... Nos próximos anos, o Edgar continuaria não parando em nenhum emprego, com o agravante de agora estar inventando fanfics para pedir dinheiro para os amigos, que foi o que eu falei no início, né? Quem trabalhava de verdade na casa era a Paige. E ela arcava com todas as despesas da casa, que é o que você falou sobre o Charles Manson. Sim. Manson. O problema é que a Paige tinha vários problemas de saúde. Ela tinha problemas de estômago e intestino e sofria com cólicas severas. Ela chegou a ficar internada para retirada de um ovário e das trompas. Esses problemas, o Edgar escreveu para o William, antes do William descobrir que o Edgar era um cu, porque eles permaneceram amigos. O Edgar descreveu para o amigo William como problemas femininos. O que ele não falou é que a maior parte desses problemas femininos eram em grande parte causadas pelo abuso sexual que ela sofria nas mãos do Edgar.
Que horror! Além de serem abusos violentos, ele era um sujeito de 1,80 m, enquanto a Paige tinha cerca de 1,50 m e pesava, tipo, 50 quilos. Tadinha dessa menina. Então, ele meio que literalmente destruía ela toda vez que ele que horror! Forçava a relação. E ela não devia nem saber o que sexo era, ela não devia saber que não era pra ser assim. Não, porque é o primeiro homem dela, é um homem mais velho, mais experiente, ela acha que é assim mesmo. Ela deu uma entrevista anos mais tarde dizendo que uma vez eles estavam brincando tipo de lutinha, sabe? Essas brincadeiras de namorado, e que ele começou a enforcar ela. E que ele só parou quando ela já estava perto de perder a consciência. Isso não é uma brincadeira de lutinha. Não, então. Ele começou como uma brincadeira de lutinha e daí ele subiu em cima dela e enforcou ela. E isso, gente, era algo que a primeira esposa, Patricia, entendia muito bem. Porque apesar de, na época do primeiro julgamento do Edgar, ela ter falado para os jornalistas que eles eram felizes, que eles nunca tinham estado mais felizes... Sim. A Patricia sabia que ele era... Tipo, ela queria que ele ficasse mais tempo em casa. Ela queria que ele ficasse... Que ele parasse num trabalho. Que ele não fosse um fardo pra ela. Que ele não fosse bravo o tempo todo. Ela também revelou numa entrevista, décadas mais tarde, que ele pressionava ela a ter sexo. E era inútil recusar. Ela disse, não adiantava dizer não. Eu aprendi que era muito mais fácil me submeter do que resistir. Quando ele queria sexo, tinha que ser naquele momento, naquele local. Ia acontecer se eu quisesse ou não. Nossa, que horror. E vamos lá, né, gente? Década de 50, naquela época o conceito de estupro marital nem passava pela cabeça das pessoas. A mulher tinha que dar conta do homem e, assim, ela não tinha muito o que dizer. O que o marido queria sexo era sexo e tá tudo bem. E a mulher não precisava aproveitar sexo. Tinha muita mulher que nem gostava de sexo, né? Porque não é que ela não gostava de sexo, é que ela não gostava de sexo com o marido. Enfim. Ela também disse que o Edgar sempre chegava tarde em casa. E que ela ficava quieta normalmente, porque se ela falasse alguma coisa, ele ficava puto e era verbalmente abusivo. Um dia, ela reclamou e ele ameaçou ela com uma faca de cozinha. É o clássico embuste abusivo. Sim, mas naquela época, ela fez o que era esperado de uma esposa. Ela enterrou toda e qualquer dúvida que ela tinha e apoiou o marido dela, apoiou o homem dela. E também, se ela fosse falar qualquer coisa que destruísse o casamento, ela com uma filha recém-nascida, nossa, o estigma, a vergonha, né? Não tinha o que fazer. E tinha muito aquele lance, que ainda existe muito no Brasil, inclusive, que não deveria, de que você não fala sobre o seu casamento em público. É um tema que você resolve em casa. Você não abre, não é pra você falar. Tipo, não é da conta dos outros. Então, assim, gente, o casamento com a Paige foi extremamente abusivo, assim como o primeiro casamento do Edgar tinha sido, né? E ele não parava no emprego, ele começou a ter problemas de dinheiro, ele não estava mais recebendo aquela atenção que ele tinha recebido, porque a curiosidade, né, acabou, assim, o pessoal não queria mais publicar os livros dele, porque nenhum tinha sido bom igual o primeiro, então as pessoas já não queriam mais publicar, falaram que ele tinha que... Ele tentava submeter um artigo, por exemplo, para um jornal, e o cara falava, olha, você tem que pesquisar mais, eu não posso publicar isso ainda, volta daqui a um tempo. Daí ele ficava puto, porque ele achava que ele era um cara maravilhoso, que tudo que ele dizia era ouro. Então, ele queria ser publicado logo, ele não admitia críticas. E isso era uma coisa que, no livro, ela fala bastante disso, já dava para perceber quando ele estava lançando o primeiro livro que ele estava se correspondendo com a Sophie. Ela falava, isso daqui não tá legal, tem que mudar, olha, a gente mudou isso daqui, não sei o quê. E ele ficava puto. E já abusava verbalmente dela, colocando ela pra baixo. Oxi! Só que a Sophie estava envolvida com ele, acreditava na inocência dele, e ela relevava essas red flags, achando, é um cara no corredor da morte, ele tá claro frustrado. Que ele tá nervoso. Ele tá frustrado, a vida dele não tá indo do jeito que ele quer.
Então ele já tinha dado sinais de que ele era um embuste. Todas as vezes que ele ficava frustrado ou que alguém questionava o talento dele, ele ficava puto, tipo, como ousa, sabe? Como você ousa mudar a frase que eu escrevi, como você ousa editar o meu livro assim, assim, assado, como você ousa me questionar. Então ele já tinha essa prepotência. O homem mediano que acha que é a coisa mais maravilhosa que já foi colocada sobre a Terra, né? Isso, pseudo-intelectual de classe média que acha que é, assim, o Hemingway. Nossa, eu tô me sentindo tão traída. Esse maluco, sabe, eu não sei nem o que dizer. Eu tô gaguejando, eu tô puta. Ai, gente, tô com medo da Renata me bater. Eu não confio mais em ninguém. Esse episódio, essa história, afetou a minha confiança no ser. Eu não acredito mais em nada. Nada. Eu te amo. Confie nisso. Nossa, eu tô exaltada. Continua, pra eu também não ficar interrompendo a história. Ai, gente. Bom, gente, todas as frustrações da nova vida do Edgar chegaram a um ponto de ebulição na tarde do dia 1º de outubro de 1976, que, como eu falei no episódio anterior, foi o dia em que o Edgar não resistiu e tentou fazer sua segunda vítima. Uma mulher chamada Lisa Osborne terminou o turno dela numa fábrica de roupas, onde ela trabalhava como costureira. E assim, normalmente ele só tinha um carro, então normalmente ela terminava lá pelas 4 horas e o marido dela pegava ela no trabalho. Mas nesse dia ela terminou mais cedo, porque o trabalho acabou, eles liberaram ela mais cedo, por volta das 2:30 da tarde. Então ela resolveu ir matar tempo num shopping ali perto e depois voltou de ônibus para a fábrica, onde ela achava que o marido dela estava esperando ela já, né? Que já era próximo do horário que ele sempre pegava ela. Naquela época não tinha celular para você só avisar onde você estava, né? Quando ela estava voltando para a fábrica para encontrar o marido dela, um carro passou por ela e fez uma U-turn, sabe? Fez uma curva em U, um retorno assim. E bloqueou o caminho dela. De dentro do carro saiu Edgar, segurando uma faca. Ele colocou ela dentro do carro, amarrou as mãos dela para trás e disse: "Não grita, não diz nada, eu vou cortar sua garganta aqui mesmo." Ele então dirigiu o carro com uma mão, enquanto ele segurava a faca contra o corpo da Lisa o tempo inteiro. E ele ficava dizendo: "Cala a boca, eu vou pegar seu dinheiro e eu vou enfiar essa faca em você." E a Lisa ficava tentando falar: "Pega o dinheiro, por favor, mas me deixa aí, porque eu tenho 3 filhos em casa." E ele respondeu: "Não seja estúpida." Nossa. Em uma entrevista para o Los Angeles Times em 89, ela disse que ela nunca tinha visto olhos daquele jeito. Ela falou que os olhos dele eram frios e cheios de ódio. E ela falou: "Eu sabia que se eu não lutasse, eu jamais ia ver meus filhos de novo." Nossa, gente, que guerreira. Mana, ela lutou. Mas ela lutou de uma forma que eu não sei se a gente aguentaria lutar. Ela começou a se debater no carro até ela quebrar. Ela enfiou o pé pelo para-brisa, assim, ó, entrou um buraco no para-brisa, porque ela enfiou o pé pelo para-brisa do carro. E ela começou a gritar desesperadamente e ela agarrou a direção. Olha que louca. Ela agarrou a direção, ela com as mãos atadas. Ela agarrou a direção e se jogou em cima do Edgar. E daí, pra tentar conter, ele se jogou em cima dela. E ele era muito, ele era 25 quilos mais pesado que ela e é uns 30 centímetros mais alto que ela. Então ele era um homem muito maior do que ela. E ela, mesmo assim, ela conseguiu se soltar debaixo dele e soltar uma mão. E com essa mão, ela conseguiu agarrar a direção. Só que nisso, ela sentiu a faca entrar no corpo dela, logo embaixo do peito. A faca entrou tão profundamente que só ficou o cabo da faca de fora. Toda a lâmina estava dentro dela. Imagina a dor. Ela falou que ela estava tão decidida a continuar vivendo e a ver os filhos dela de novo que ela nem sentiu dor. Ela falou que ela estava zoada de adrenalina, tá ligado? Ela não viu mais nada. Ela continuou lutando contra o Edgar e agarrou a direção de novo e começou a tocar a buzina. Nisso, ele tentava
tomar o controle do carro. Então, na rua, o carro tava indo de um lado pro outro, assim, sabe? Aliás, deixa eu dar uma dica pra todos os nossos ouvintes, que eu acho que é uma dica de utilidade pública e tem tudo a ver com isso. Eu vi isso no Lazy Masquerade, eu não sabia. Saiu um estudo falando sobre, tipo... Enfim, é um reporte da polícia. Depois, se vocês quiserem, eu posso até mandar tem um link, tem um vídeo inteiro falando sobre isso, até com exemplos do Lazy Masquerade. Nunca... eu espero que todos os nossos ouvintes nunca estejam na posição em que ela estava. Mas se algum dia algo acontece com vocês nesse sentido, nunca deixa a pessoa te levar pra uma segunda localização. Sim. Você tem menos chance de sair vivo se você chegar nessa segunda localização do que se você... fala assim, a arma pode estar apontada pra você. Você tem mais chance de sair vivo se você sair correndo, ou se você lutar, ou se você... Lutar mesmo, morder, agredir, puxar, do que se você ficar parado pensando, deixa eu fingir que eu tô calma... E convencer ele a mudar de ideia. Não. A chance de você conseguir fugir, mesmo a arma estando apontada pra você, é maior se você correr do que se você ficar calmo achando que essa pessoa só vai te roubar e vai te deixar embora. Porque se essa pessoa fosse só te roubar, ela não estaria te levando pra uma outra localização. Então, se a pessoa está te levando pra outro lugar, a intenção dela não é só te roubar. Ela vai te matar. Então, assim, corra. E ela não vai nem só te estuprar também, ela vai te matar. Ela vai te estuprar e te matar. E é uma coisa que é contraintuitiva pra gente, porque quando a gente tá numa situação de alerta, a gente tende a obedecer ordens. Tá na gente, assim. Então, quando alguém fala, entra no carro e cala a boca, você vai tentar calar a boca, porque o seu cérebro vai tentar te falar, obedece pra você não se machucar. Então, você tem que lutar contra o instinto do seu cérebro de obedecer e lutar mesmo, correr... bater na pessoa, tentar bater o carro, porque a chance de você sobreviver ao acidente é maior do que a de você sobreviver quando ele te levar pra outro lugar. E foi exatamente o que aconteceu. Sim. Porque o carro tava indo de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Daí, numa curva, ao invés de fazer a curva, o carro saiu da estrada e parou. E daí, nisso, a Lisa abriu a porta do passageiro, acho que com o pé, e ela saiu correndo, ele tentando segurar ela, sabe? Ela com a faca no estômago, aqui embaixo do peito, ele tentando agarrar ela, e ela conseguiu correr. Heroína. Até que um pessoal viu e veio ajudar, viu que ela tava correndo, né? Veio ajudar, inclusive um vendedor de flores que tava na beira da estrada, veio acudir ela. E quando o carro começou a ir de um lado pro outro na pista, de um lado pro outro, um policial que tava ali na região, ele viu e ele começou a seguir o carro. Que bom. E ele anotou a placa do carro e o modelo do carro. Então, quando o carro saiu da estrada e a Lisa saiu correndo, ele já parou, chamou a polícia, chamou a ambulância, e já quando ele falou com a polícia, ele já sabia o modelo do carro, já deu a placa, e quando a polícia correu a placa, né, passou a placa no sistema, veio que o carro estava registrado no nome da Paige, que não dirigia, quem dirigia era o marido dela. Até o carro dele foi ela que comprou, né? O Edgar se recuperou do choque, né, de ter saído da estrada e da Lisa ter fugido, e ele saiu da cena em alta velocidade. Ele simplesmente pegou como o carro todo bom covarde. E fugiu. A Lisa ficou 9 dias no hospital, 4 dos primeiros dias na UTI. E ela se recuperou completamente, apesar do susto. A cicatriz na alma não sai, né? Não. Ela ficou traumatizada por anos. Num primeiro momento, o Edgar fugiu e a polícia reportou ele em todo lugar como foragido. E todo mundo ficou sabendo o que ele tinha feito. Todo mundo ficou sabendo. Porém, ele acabou sendo encontrado porque antes dele saber que todo mundo já sabia quem ele era, esse filho da puta pediu dinheiro. Ele ligou pro William pra pedir dinheiro. Mano, a audácia. Pra dizer que ele tava em apuros. Quem atendeu foi a secretária do William. A secretária que tava puta, porque ela tinha trabalhado horas e horas e horas de graça e doado dinheiro. Eu também pro estaria. fundo legal do Edgar. E agora ela tinha acabado de ouvir no noticiário que o Edgar tinha tentado matar uma mulher. Então ela tava puta. Só que o que ela fez? Ela fingiu que ela não sabia de nada. E ela falou, olha, o William não tá
no escritório, eu vou pedir pra ele te ligar de novo, tá bom? Ele vai te ajudar, não tem problema nenhum. Onde que você tá? Qual que é o telefone de onde você tá pra ele te ligar de novo? E o tonto do Edgar vai e dá o telefone e fala, eu tô num hotel em Las Vegas e o endereço é tal e o número de telefone é tal. Ele tá tão acostumado a enganar as pessoas que acho que nem ocorreu pra ele que alguém não ia acreditar. Nossa, exatamente. Eu não tinha nem pensado nisso, mas eu acho que foi por isso. É a confiança do homem branco heterocis mediano. Porque ele falou, gente, funcionou, eu enganei o sistema de justiça inteiro, tá? Eu matei uma menina e eu tô solto. É aquela pessoa, eu enganei todo mundo. É aquela pessoa que acha que ele é o mais esperto, que ele é capaz de enganar os outros, que ninguém é capaz de enganar ele, porque ele é esperto. Eu enganei o maior conservador do país. Eu fiz o maior conservador do país duvidar da pena de morte. Eu convenci uma das editoras mais tradicionais do país a publicar o meu livro, achar que eu tinha talento para ser um escritor, e foi um sucesso de público e de crítica, e eu entrei na lista dos mais vendidos. Então, ele tava coque mesmo, ele achava que qualquer coisa que ele podia fazer, que ninguém nunca ia pegar ele. Em março de 1977, o Edgar foi novamente julgado. E dessa vez, ele confessou sua culpa. Ele se declarou culpado. Ele foi chamado para testemunhar e, em seu testemunho, ele disse ser um predador sexual. Ele disse que ele tinha sequestrado a Lisa para estuprá-la e não para roubá-la. E ele disse que ele tinha desejos intensos de estuprar mulheres. Ele também admitiu o assassinato da Victoria Zelensky e a tentativa de estupro de uma menina de 11 anos quando ele era um adolescente. Mas por que ele soltou o verbo? Você sabe, não? Por quê? Porque ele queria dizer que ele era um predador sexual. Daí você fala, nossa, ele tá admitindo tudo, que, né, de repente ele criou consciência. Não acredito mais nesse homem, não. Pra mim, ele só tem má intenção. Não vou cair 2 vezes. Nessa época, ele estava sendo julgado, a história da promotoria é que ele tinha sequestrado a Lisa para roubá-la. Mas ele sabia que na Califórnia, sequestro com intenção de estupro tinha uma pena menor do que sequestro com intenção de roubo. Why? Então ele estava falando que ele era um predador sexual para receber uma pena menor. Durante o julgamento, uma sessão precisou ser adiada porque ele tomou um cacete na prisão. Então, alguma justiça foi feita. Que bom, né? Porque... Ai, gente. Durante a sentença, em abril de 77, ele fez uma declaração dizendo que ele era um predador sexual mentalmente doente e pedindo para ser enviado para para um centro de tratamento. A promotoria, no entanto, não comprou essa história, sabia que ele estava fazendo tudo isso para ganhar uma pena menor, e eles citaram o psiquiatra que avaliou o Edgar, que já tinha alertado a promotoria de que ele usava o conhecimento dele para manipular as pessoas ao redor dele, que ele era antissocial, manipulador e extremamente perigoso. O juiz concordou com a promotoria e sentenciou o Edgar à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Infelizmente, uma nova lei retroativa passou em junho do mesmo ano, porque isso era... quanto que era? Isso era em abril. Em julho do mesmo ano, de 77, uma nova lei, né, retroativa entrou em vigor dizendo que para aqueles crimes, né, sequestro com intuito de roubo, era possível ter a liberdade condicional. E o Edgar teve a primeira audiência de condicional 5 anos depois. Mas ele nunca mais conseguiu sair da prisão. Eu nunca deixaria esse homem sair da prisão de novo. Não, ele vai matar de novo, ele vai tentar. Sim. E daí, gente, assim, essa é a história do Edgar. Mas como que a gente chega até aqui? Como que pessoas inteligentes caem nesse golpe, nessa fake news dele, né? Nessa fanfic que ele criou de que ele é uma pessoa inocente? E tem algumas coisas que eu não contei pra vocês, tá? Ele já era o mulherengo da cidade. Como a Patrícia falou, ele não chegava cedo em casa, ele não chegava a tempo de jantar. Ele chegava sempre tarde, ela não podia reclamar de nada. Se ela reclamasse, ele ficava puto. E um belo dia até, né, tentou esfaquear ela, tentou ameaçar ela com uma faca.
O Joe se lembra de uma vez que o Edgar tinha passado de carro pela Bárbara e pela Vicky. Lembra, a Bárbara foi aquela amiga que a Vicky estava na casa na noite que ela desapareceu. E eles pararam para falar com elas. Por que 2 homens adultos estão parando para falar com 2 adolescentes? Foge da minha compreensão. Mas assim, outros tempos, né? O Edgar tinha falado alguma coisa pra Vicky que o Joe não ouviu, mas ele viu que deixou ela muito sem graça. E ela ameaçou contar pra esposa dele se ele não deixasse ela em paz. Então ele sabia que era alguma coisa desconfortável, alguma coisa de cunho sexual. E o Edgar, como eu falei, ele era o mulherengo da cidade. Apesar de casado com uma filha recém-nascida, ele não parava de correr atrás de menina da cidade. Ele não parava no emprego. Ele era um homem bosta. Então, havia sinais. E, como eu falei, ele confessou ter tentado estuprar uma menina de 11 anos. Essa menina, ela estava indo pra festa de aniversário dela. Ai, meu Deus. Ela estava voltando pra casa e no meio de um campo, o Edgar estava esperando ela. E ele já tinha o hábito, ela reconheceu ele, porque ele já tinha o hábito, ele era mais velho, ele já tinha o hábito de ficar ali na escola dela com meninas mais novas. Sabe, tipo, ou seja, já era o creep, tá vendo? Já era o creep ele já escola. Era o creep. Ele atacou ela no meio de um campo, assim, de um mato, colocou ela no chão e tentou fazer ela performar sexo oral nele. Ela conseguiu escapar e ela chegou, e ele falou pra ela, ele gritou que se ela falasse pra alguém, ele ia matar ela. Claro que falou. E ela, obviamente, falou, porque o pai dela, ela chegou em casa transtornada, toda suja. Daí o pai dela falou o que aconteceu. Ela falou o que tinha acontecido. Cara, uma criança de 11 anos, sim. Eles foram pra delegacia, o caralho a 4. E o Edgar, eu não lembro qual que pena que ele pegou, mas ele pegou parole, sabe? Ele ficou em condicional porque ele era adolescente, né? Então ele não foi julgado como um adulto. É por isso que a polícia sabia, tá vendo? Ele já tinha passagem, a polícia sabia. Ele já tinha passagem, ele já tinha. Então todo mundo meio que sabia. De novo, havia vários sinais. E apesar do Edgar descreditar toda e qualquer evidência usada contra ele no tribunal, havia sim uma infinidade de evidências físicas e circunstanciais deixadas por ele na cena do crime. Tá. A pegada que foi encontrada no poço de areia era de um sapato tamanho 41, que era o sapato dele. Fios de cabelo escuro como o dele foram encontrados na luva da Vicky, que foi encontrada na cena do crime. Marcas de pneu da marca Firestone e outras evidências compatíveis com o Ford Mercury do Joe foram encontradas na cena do crime. A mordida deixada no peito da Vicky mostrava que o assassino tinha os 2 dentes da frente bem salientes e uma sobremordida, tipo a arcada superior, os dentes da arcada superior iam muito mais para frente, cobriam muito a inferior. E isso o Dom não tinha. Inclusive, no julgamento, a defesa do Edgar fala, quando eles interrogam o Dom, eles falam, você tem uma arcada dentária bem, né, bem saliente, não sei o que, e o Dom, não tenho. Daí ele, então mostra aí seu dente, e o Dom, tá bom, e foi lá e mostrou. Enfim. E daí o advogado de defesa teve que falar, não, são belos dentes. Tipo... Parabéns por essa bela dentição. Parabéns, né? Ótima defesa. Foi, tipo, pior do que a luva do OJ, essa presepada aí, mas tudo bem. Durante o interrogatório, eles não maltrataram o Edgar em nenhum momento. Mas ele não ficou 12 horas. Sim, ele ficou, mas ele não foi maltratado como ele falou pra todo mundo que ele tinha sido, tá? Na verdade, todas as vezes que ele falou que ele tava com frio e pediu um café, eles trouxeram pra ele. Durante a visita no poço de areia, ele reclamou que ele estava com frio, ou durante o exame médico, na verdade, indo pro exame médico, ele reclamou que ele estava com frio e um policial emprestou o próprio sobretudo dele pro Edgar, para ele não ficar com frio. Um policial levou ele para tomar café num diner e deixou ele sentar no banco da frente da viatura porque era mais próximo do aquecedor. Então em nenhum momento ele foi maltratado. Todas as vezes que ele reclamou que ele estava com frio, eles tentaram ajudar. Então... Era como que eles estavam quase que prevendo, sabe? Que eles precisavam fazer isso direito.
Durante o exame médico, foi constatado que o Edgar tinha hematomas recentes nos joelhos e um hematoma no dedo indicador. Hematomas para os quais ele não tinha explicação. As calças que o Edgar tinha descartado foram encontradas no caminho entre o poço de areia e o trailer do Edgar. Ou seja, entre um lugar e o outro, entre a cena do crime e o trailer dele. E não havia nenhum sinal de vômito. Elas não estavam... Não. Ele não gorfou, então. Não. E como eu falei na parte 1, elas não estavam encharcadas de sangue, como cobertas de sangue, como ele falou na confissão dele, mas tinha sim mancha de sangue. Uma mancha de sangue pequena, mas uma mancha de sangue. Sangue tipo O, o mesmo sangue da Vicky, não tipo A, como era o sangue do Edgar. Na camiseta que o Edgar estava usando durante o interrogatório, que foi recolhida como evidência durante o exame médico, havia algumas gotas de sangue. O Edgar disse que ele tinha se cortado enquanto ele fazia barba, mas ele não tinha nenhum corte no rosto ou no pescoço. Quando eles levaram o Edgar para fazer a reconstituição do crime, o promotor assistente perguntou para o Edgar se ele tinha sido bem tratado, quase como prevendo que isso ia ser um problema. Sim. E o Edgar respondeu: sim, tô sendo tratado melhor do que eu imaginaria, que eu imaginei que eu seria. Então aquela historinha de estar com frio e fome, tadinha de mim, sim, ele foi interrogado por mais de 15 horas, foi errado, ele não estava com o advogado presente, não teve os direitos lidos. Mas assim, essa historinha de que ele era um tadinho, que ele foi torturado, era no mínimo... meu cu com fritas. Era no mínimo muito exagerada, né? Para o psiquiatra que avaliou o Edgar, ele também tinha contado, né, isso no primeiro julgamento, ele contou que ele sempre fez o que ele queria, que ninguém nunca pôde ou poderia falar para ele o que fazer ou o que não fazer. O promotor Guy Calice não era o monstro que o Edgar tinha pintado todos esses anos. Na verdade, ao que tudo indica, ele era um bom homem, de família, um bom profissional e que tinha muito orgulho e honrava o trabalho que fazia. O filho dele, o Ron, né, o que lançou o livro anos depois, ele disse que quando o pai dele estava julgando o Edgar, ele meio que entendeu a responsabilidade que era julgar um caso daquela magnitude e que podia acabar com a morte de um homem. Então ele mudou completamente, ele estava mais sóbrio, mais frio, mais preocupado, ele não dormia, ele só trabalhava, ele não levava as crianças na escola como ele fazia toda manhã, sabe? Ele já estava assim, só... Tava consumindo ele, tava né? num outro estado, Tá. Sabe? No julgamento, no primeiro julgamento, o Edgar também tinha sido chamado para testemunhar, o que é uma estratégia extremamente arriscada, tanto para a defesa quanto para a acusação. Eu não sei por que nos dois julgamentos eles chamaram esse Nerso para testemunhar, mas enfim. No testemunho dele, o Edgar... Lembra que eu falei que a promotoria apontou pro Dom? Sim. Pois é. Segundo o depoimento do Edgar, quando a Vicky saiu da casa da Bárbara naquela noite, o Edgar parou o carro e ofereceu uma carona para ela. Ela disse que queria falar com ele, contar algo importante, mas que não queria que a Mirna, a irmã dela, visse ela com ele, porque senão ela ia caguetar para os pais, ia ser um problema. Então, que eles deveriam ir para um lugar mais escondido. E eles foram para o tal poço de areia. Quando eles chegaram lá, eles saíram do carro e começaram a conversar, e a Vicky disse que a Patricia, a esposa do Edgar, estava tendo um caso com outro homem. Essa é a história do Edgar, tá? A Patricia, gente, ela nem saía de casa, ela tinha acabado de parir uma filha. Pensando, sabe? que jeito? Ela nem saía de casa. Ela não tinha nem dinheiro, sabe? E fora que assim, do jeito que só me tocava o terror na vida dela, imagina o pavor que ela devia ter dele. Então, você acha? Uma mulher que ficou com esse homem em todos os momentos, até quando ele estava sendo julgado e condenado no corredor da morte, sabe? Enfim, gente. O Edgar ficou enfurecido com a acusação que a esposa dele estaria tendo um affair e deu um tapa na Vicky. E ele disse para ela que ela devia se envergonhar e voltar para casa caminhando, que ele ia deixá-la lá. Nisso, um outro carro encosta no poço de areia
E a Vicky vai conversar com esse motorista. E eles começam a brigar. E esse motorista é o Dom. E daí o Dom e a Vicky vão caminhando em direção ao Edgar e ele acha que eles vão brigar. Então, porque ele tava brigando com a Vicky, né? Então ele pega o taco de beisebol pra se defender. Lembra do taco de beisebol que tinha umas coisas estranhas no carro do Joe? Então, essa é a explicação. Ele tenta explicar tudo que tava com tudo que era prova física, ele tenta explicar com essa historinha aí. Então ele fala que ele tentou voltar pro carro e só entrar no carro e deixar os dois lá, mas que ele torceu o pé e caiu. E por isso que ele perdeu o sapato lá. Tipo, por isso que tinha prova dele, sabe? Nossa. Lá, porque por isso que acharam um monte de coisa dele lá. Mas enfim, gente. Ele fala ainda que quando ele viu a Vicky, depois dela ter tido essa discussão com o Dom, que ela estava sangrando do lado da cabeça. E isso é provavelmente para justificar porque que ele tinha sangue dela na calça dele. E daí ele fala que ele tentou colocá-la dentro do carro para levá-la para o hospital. Mas que o Dom arrancou ela de dentro do carro, falando que ele ia cuidar da Vicky. Isso. E que o Edgar foi pra casa. E daí, quando ele chegou em casa, ele percebeu que ele tava sem um sapato, né? Ele percebeu que ele tinha perdido o sapato quando ele torceu o pé. E daí ele voltou pra buscar o sapato e encontrou com o Dom entre 9 e 9:30 da noite. Quando o Edgar perguntou da Vicky, o Dom respondeu: esquece isso. E se você mencionar meu nome, eu vou matar seu bebê. Gente, olha que história. Olha que história. Porque com essa historinha aí, ele falou, sim, eu bati nela, sim, o sangue dela tava na minha calça, sim, eu perdi um sapato lá, sim, eu estava lá com o meu Ford Mercury emprestado do Joe, sim, eu peguei no taco de beisebol, tinha umas coisas estranhas no taco de beisebol mesmo. Eu tava ali só rezando uma novena. Sim, tinha sangue da Vicky, mas no carro do Joe, mas não era eu que tinha colocado, era porque o Dom bateu nela, o Dom estava na... Ele tentou explicar tudo isso com essa historinha. Só faltou ele acusar os comunistas. Só faltou. E assim, é muita historinha pra boi dormir, né, gente? Não haviam marcas de 2 carros no poço de areia. Não tinha possibilidade dele e do Dom tá dirigindo cada um seu carro. Não tinha nenhuma evidência física de que o Dom tinha estado naquele poço de areia. E qual a probabilidade, gente, de que na mesma noite e na mesma hora que você dá um tapa numa menina, aparece um cara que mata ela minutos depois no mesmo local? Não faz sentido. Não é muita coincidência? Não faz sentido, gente. E daí... Mas também não defendo ninguém, porque vai saber... Assim, eu já falei, eu não acredito... Não, o Dom você pode defender, ele não fez nada. Não defendo mais ninguém. Não vai saber. Não, mas enfim. O promotor, o Guy Calice, interrogou o Edgar por 4 horas. E por 4 horas ele apontou cada uma das inconsistências no testemunho do Edgar. Ele desmentiu detalhe por detalhe. O Dom, que estava no público assistindo o julgamento, levantou e saiu andando no meio do testemunho do Edgar porque ele estava visivelmente emputecido com a narração que estava sendo apresentada ali contra ele. E o júri viu isso, né? E assim, gente, por que eu não contei todas essas evidências na parte 1, né? Por que eu deixei vocês ali ficarem em dúvida e serem traídos? Por que você desiludiu, Natália? Por quê? Porque com tanta evidência física e circunstancial... Como que alguém inteligente como William, editor-chefe de uma revista... É verdade. Ó, eu fui trouxa, mas eu não tinha acesso a essas informações. Ele tinha. E aí? Ele tinha. E eu posso te falar uma coisa que é pior. Antes dele começar a ter uma relação de amizade com o Edgar, quando ele viu quando ele ficou sabendo do caso e quando ele ia escrever uma matéria, ele não, né? Um jornalista da revista dele ia escrever uma matéria sobre o Edgar, ele teve acesso aos arquivos do julgamento. Então assim... Então ele leu tudo isso. E depois de ler tudo isso, ele achava que o Edgar era culpado. Ah, é? Só que foi depois que ele começou a se corresponder com o Edgar que ele teve a opinião dele completamente mudada. Então dá pra ver como o Edgar era bom em manipular as pessoas, como ele era charmoso e como, às vezes, a gente acredita naquilo que a gente quer. Eu não sei se eu tô sendo clara, mas eu vou citar o que a autora do livro diz na introdução do livro.
Ela fala, os terríveis atos cometidos por Edgar Smith foram, assim como tantos outros atos de homens terríveis no passado e agora, justificados ou simplesmente ignorados por causa do seu talento. E porque mulheres são descartáveis. A crença compartilhada na inocência e perspicácia literária de um homem formou um triângulo intelectual em comum. Ele só foi desfeito quando foi revelado que seu talento era um tigre de papel. Pessoas brilhantes também caem em golpes e que os efeitos de uma traição se propagam por gerações. Então, é isso. Um homem inteligente e charmoso que sabe manipular as pessoas. Um escritor que se sente intrigado o suficiente pelo talento e que vê aí um furo jornalístico. Eu acho que é um pouco mais que isso também. É uma questão que, assim, quem é manipulador, e falam isso de todo sociopata, psicopata, qualquer que seja a terminologia que estejam usando agora, que eu já não sei qual é. Você se encanta pelo seu reflexo nos olhos dele. Eu acho que ele gostou de ser colocado no papel de salvador de um inocente no corredor da morte. E eu tenho certeza que nas cartas, o Edgar devia enfatizar esse papel que o William estava exercendo, sabe? Devia rolar o nossa, você não tem ideia do quão importante é isso que você tá fazendo, não só pra mim, mas pela causa X, Y, ZPTO. Olha, a gente tá fazendo história, olha tudo. Eu acho que ele deve ter gostado de se sentir nessa posição. De ser essa pessoa, de ser o herói, de ser o homem branco salvador, sabe? Eu acho que é uma narrativa atraente. E no caso dela... Então, no caso dela, eu acho que é ainda pior. Porque ela... Eu acho que ela tava querendo ser salva. Sabe quando você tá numa situação impossível que você quer ser visto? E eu acho que é isso, é a manipulação. Ela gostava também da forma que ela era vista, que ela se enxergava nos olhos dele. Sim, porque aí é que tá. Ele elogiava ela. Ele falava que ela era linda, que era um absurdo ela se achar velha. E ela com uma depressão fodida, uma autoestima baixa, um marido... mentalmente doente, de quem ela tinha que cuidar, que já não tinha um relacionamento romântico com ela. E também tem uma coisa, ela era assistente de editora, isso na década de 60, 70. Então ela tinha um cargo grande numa indústria predominantemente dominada por homens. E ela queria se provar. Ela queria se estabelecer como uma profissional de sucesso, alguém que é tão foda, tão diferentona, que consegue achar uma pérola no corredor da morte. E ela escreveu para o Edgar, em 1968, que foi o ano que o livro dele foi publicado, que 1968 foi o ano mais interessante e empolgante da vida dela. Então, ela tava... É isso que você falou, ela queria ser salva da situação dela. Ela queria se sentir romanticamente vista, né? Tipo, sexualmente vista, porque ela já não tinha isso com o marido dela fazia anos. E até porque... Ela tava mais velha, o que na década de 60 era praticamente você ser uma atração de circo. E ela tinha uma carreira, o que também, assim, mesmo no... Vamos lembrar que a gente tá aí na primeira onda do feminismo, que era o que pregava que pra você ter uma carreira, você tinha que se masculinizar. Que hoje a gente já sabe que não, o movimento feminista, graças a Deus, evoluiu. Muita coisa muda. Hoje se fala muito que a gente não... que é o contrário, né? Você não tem que abrir mão da sua feminilidade pra ser poderosa. Muito pelo contrário. Você tem que explorar ao máximo a sua feminilidade e entrar nela completamente. Ela devia ter sentir essa falta de se sentir mulher, sabe? Que é uma coisa que foi por isso até que o movimento evoluiu. Porque no começo tinha essa abordagem de que a gente tinha que se masculinizar pra ser ouvida. E depois isso caiu por terra porque as próprias mulheres estavam infelizes. Porque não é certo. Não, porque elas perceberam que... mesmo masculinizadas, mesmo sendo boss bitch, mesmo chegando a cargos de chefia, elas ainda não eram vistas como iguais. E tem uma coisa que é... Eu não sei onde eu ouvi isso, então eu posso estar citando alguém que é conhecido, eu não sei, tá? Eu não lembro onde que eu ouvi. Que é, as mulheres passaram décadas lutando pra ter um assento na mesa, pra ter um lugar à mesa... só pra descobrir que aquela mesa não tinha sido construído pra elas. É exatamente isso. Então elas passaram... Daí elas viram que elas nunca iam ser felizes ali, que elas nunca iam conseguir trazer outras mulheres, porque aquela mesa não é pra elas. Não foi construída pra elas, foi pra excluir. Então se você é mãe, se você é deficiente, se você
sei lá, tem que cuidar de alguém, se você tem qualquer coisa, se você tem um problema feminino, por exemplo, endometriose, e você tem problema de saúde diferente do que o dos homens, do comum, você já não pertence àquela mesa. Mas ela, voltando pra ela, eu acho que ela sendo uma mulher com uma carreira, numa época extremamente difícil pra ser uma mulher com uma carreira, ela tava tendo várias necessidades que não estavam sendo supridas, e pessoas manipuladoras, seja psicopata, sociopata, whatever, ele sabia, é aquela pessoa que ela enxerga o seu ponto fraco e ela joga pra você achar que aquela pessoa é perfeita, que você precisa dela pra viver. Então, eu acho que... E sabe o que é mais triste? É que depois que a amizade dela com o William permaneceu a vida toda. Tá. Mas a amizade dela com o Edgar, assim que ele lançou o livro, ele meio que congelou ela. Claro, ele usou ela pelo que ele queria, né? Ele não precisava mais dela. E daí depois, né, com o passar dos anos, ela falou que o envolvimento romântico dela com o Edgar sempre foi de má fé. Que ela só queria conseguir publicar o livro dele e que ela nunca foi apaixonada por ele. Mas como a gente falou, eu acredito que ele deu atenção pra ela, que ele precisava, ele supriu alguma coisa que ela precisava. E também tem aquele negócio do bad boy, ela salvando o bad boy do corredor da morte, sabe? É uma coisa muito romântica. Então eu acho que ela era muito ambiciosa, que ela queria muito atenção, que ela precisava da atenção, ela precisava se estabelecer como uma editora de respeito, conseguir um livro de respeito para fazer o nome dela, mas também que ela estava num momento muito vulnerável e que ela precisava da atenção, que foi o que ele deu para ela. E no livro eles vão, assim, mais adentro, né, do que aconteceu, das cartas, do relacionamento dela, que eu não vou ficar falando muito sobre isso, mas eu sugiro que assim que o livro sair em português, gente, sair no Brasil, que vocês comprem esse livro. O nome dela é Sarah Women, a escritora, então fiquem de olho aí. Então, assim, gente, havia vários sinais, várias red flags de que o Edgar era culpado e de que ele era uma pessoa terrível. Mas essas pessoas, o William, a Sophie, a mãe dele, até a Patricia, como todos nós fazemos, resolveram ignorar essas red flags, né? Porque era interessante manter a narrativa de que ele era inocente. Era mais interessante. Para uma mãe é sempre mais interessante manter a inocência dos filhos. Imagina, para uma mãe é um trauma terrível saber que seu filho é um monstro. A mãe do Ted Bundy morreu falando que ele era inocente. Então. Totalmente delulo, assim, todo mundo sabia, ele já tinha confessado, mas ela, assim, delulo real, né? Tipo... Exato, então assim, para todo mundo era muito mais fácil continuar essa narrativa do que deixar a sua dúvida crescer. E foi o que eu fiz no primeiro episódio. Todas as vezes que você vinha com uma pergunta, eu tentava direcionar. Eu não respondia, eu falava, eu vou chegar ali, eu direcionava para uma outra coisa, eu falava alguma outra coisa, eu continuava o meu roteiro como se eu não tivesse ouvido sua pergunta. Então, quer dizer, você enterra as dúvidas e você cria uma narrativa que é mais conveniente para você. E esse é o poder da comunicação e da palavra, né, gente? Esse é o poder de contar uma boa história. E ele era um bom contador de história. Bem, gente... A Sophie morreu em 2003, aos 88 anos. Ela tinha se separado do marido doente dela, se casado de novo com um poeta, e ela tinha vivido feliz pro resto da vida dela. Que bom que ela viveu uma vida boa, porque ela foi iludida por um embuste. Ela tinha 2 filhos, eu não sei se era do primeiro ou do segundo casamento, e ela tinha um relacionamento meio conturbado com eles, mas ela sempre eles sempre conversavam e se entendiam. Ela e o William, como eu falei, continuaram amigos para a vida inteira e ele escreveu o obituário dela na National Review. Em 2008, ele que faleceu. A Lisa, né, a quase vítima, quase segunda vítima, como eu falei, ela se recuperou completamente, mas o trauma psicológico durou por muitos anos. Mas ela também viveu uma vida relativamente feliz. Que bom, ela merece.
O pai da Victoria Zelensky se tornou um homem cada vez mais fechado, cada vez mais, assim, abusava cada vez mais de álcool e cada vez mais agressivo contra a esposa. O que a gente já tinha indício, né? Como eu falei no início do episódio passado, já tinha algum indício ali de que ele era uma pessoa meio bronca. Violenta, e ele nunca se recuperou da tragédia que foi perder a filha dele, né? Daquela forma. Então eles acabaram se divorciando. Ele se casou de novo e eu não sei se ele... Não lembro se ele teve um relacionamento bom, mas com a mãe da Victoria nunca... Não funcionou, o que também é uma estatística, né? A gente vê caso Acontece e caso. muito. É muito difícil superar a perda de um filho. A Patricia, ela tinha se casado de novo. Ela se casou logo depois que ela se divorciou do Edgar. Ela se casou de novo e foi pro Colorado. A filha dela foi criada pelo novo marido como se fosse filha dele. E ela só ficou sabendo do pai verdadeiro quando ele estava para ser solto, depois que a menina já era grande. Num primeiro momento, a menina não quis nenhum contato com o Edgar, que a Patricia também não queria, mas elas acabaram tendo algum contato com ele. Acho que a filha foi visitar na cadeia. Mais tarde, quando a Patty Ann teve uma filha, ela também teve contato com o avô. Eles nunca tiveram um relacionamento, mas ele escrevia cartas para ela, cartas que ficaram cada vez mais estranhas, e daí elas simplesmente cortaram o contato. Melhor coisa. Tanto que quando o Edgar morreu em 20 de março de 2017... Além de tudo, vaso ruim não quebra mesmo, né? Mana, ele morreu com 83 anos, dos quais 40 ele passou na prisão. A última década dele na prisão foi em péssimo estado de saúde, graças a Deus. Ele não escutava mais, praticamente já não andava, quando andava era pouco e com a ajuda de uma bengala. Ele tinha diabetes e o coração dele estava tão fraco que ele precisou de 6 pontes de safena. Agora, você imagina o vaso ruim que você tem que ser nessa vida pra sobreviver com um coração que precisa de 6 pontes de safenas. 6 cirurgias de ponte de safena, você sobrevive, de tão ruim que você é. O coração dele era mais máquina do que coração. Era praticamente aquele coração do Iron... Do Iron Homem Man de Ferro, sabe? Quando ele morreu, a Patty Ann, única filha dele, né, disse não estar interessada em recolher os pertences do pai. E quando os funcionários perguntaram o que eles deviam fazer com o corpo, ela falou que eles deviam cremar e ficar com as cinzas. Ela não foi nem pegar as cinzas do pai. Eu teria falado, joga na privada e dá descarga. Sim. No livro, a autora fala, né, que foi uma coisa que eu citei lá em cima, a autora fala: os efeitos de uma traição se propagam por gerações. E isso foi muito verdade para todas as mulheres que amaram o Edgar, todas as mulheres que cruzaram o caminho dele. Elas acreditaram nele mesmo quando todos os sinais diziam que elas não deviam. Elas acreditaram nele porque foram manipuladas, mas também por amor, por compaixão e por carinho. E essa traição, a traição do seu amor e dedicação, foi um trauma psicológico muito grande para todas elas. Então eu quero fechar esse episódio citando mais uma vez a autora Sarah Wyman, que é maravilhosa. E ela fala um pouco... Eu peguei alguns trechos para fazer... alguns trechos dela e traduzi livremente para fazer o fechamento desse episódio. Ela fala: a tragédia de uma morte prematura e violenta é que ela destrói a imagem de tudo que a pessoa é, deixando apenas o ato, a imagem de uma menina morta, nunca a celebração da vida que ela teve. O assassino tem todo o poder. A pessoa que morre perde tudo. Victoria Zelensky perdeu não só seu futuro, perdeu seu poder e seu potencial. Ela também perdeu sua existência, atropelada pelas necessidades e desejos do homem que a matou. O que aconteceu no carro entre Victoria Zelensky e Edgar Smith permanece, depois de mais de 60 anos, um mistério. O que quer que ela tenha dito para ele foi a gota d'água para um homem com o estresse de ter perdido mais um emprego, tendo a esposa e filho para criar. Ele não tinha nenhum autocontrole e descontou suas frustrações no objeto mais próximo. Sim, porque era assim que Edgar via Vicky. Ele esmagar sua cabeça apenas confirma que ela não tinha nenhum significado e valor humano para ele. Como um objeto, ele continuou desumanizando Vicky em seu livro.
Em Brief Against Death, ele a introduz como, entre aspas, uma garota muito bonita, uma menina excepcionalmente bem desenvolvida para sua idade. Ew! Algo que ela sabia e do qual ela tinha orgulho, e não tentava esconder. E a autora termina o livro dizendo o seguinte, gente. Edgar Smith passou a maior parte da sua vida tentando burlar o sistema de justiça. Ele foi determinado, deliberado e manipulador. Por anos ele conseguiu o que ele queria e muito mais. Liberdade, fama, uma carreira como escritor na lista dos mais vendidos. Ele teve uma amizade com William Buckley, e que foi contra sua própria ideologia para libertá-lo. E então ele arruinou tudo. Sua história de injustiça, acompanhada de adulação, apagou o dano que ele infligiu sobre tantas mulheres. Sua mãe, que nunca deixou de acreditar no filho até não ter outra opção. Suas esposas, namoradas e amigas. Sua filha e sua neta. Lisa Osborne, quem ele quase assassinou. E, claro, Victoria Zelensky, cuja existência ele destruiu do alto de sua fúria. Mas as manobras jurídicas e a ofuscação, bem como o apoio da classe intelectual, não puderam esconder uma verdade. Edgar Smith odiava mulheres, e todas as vezes que ele teve chance de machucar uma, ele machucou. E essa é a história de Edgar Smith. Nossa, eu tô com ódio. Eu tô transtornada, eu não superei ainda a parte 1. Eu não superei. Ai, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Gente, conta pra gente em que ambiente você tava quando você gritou no fim da parte 1. Manda uma mensagem e fala, tipo, gritei na academia, gritei no metrô na linha azul. Me conte onde você gritou. Pelo menos eu gritei na minha casa. Assustei meus vizinhos, talvez. Talvez acordou o filho do vizinho. Acordei o filho do vizinho, talvez. Assustei meus gatos, com certeza, porque eu os vi correndo. Tadinhos. E vocês? Vocês apavoraram alguém? Se sim, quem? Onde vocês estavam? Isso, gente. Conta pra vocês qual foi a reação que vocês tiveram quando vocês ficaram sabendo, se vocês já sabiam, se vocês se sentiram traídos, e se vocês gostaram desse tipo de episódio, e eu espero que vocês realmente tenham gostado, porque acho que foi umas 16 horas fazer essa porra, então... Nossa, eu adorei, foi real uma montanha-russa, eu acho que eu tô com medo de sonhar com isso, eu preciso assistir alguma coisa, um desenho, porque eu quero assim... eu não quero dedicar mais nem tempo, nem nada desse... eu não quero, sei lá, eu não quero pensar mais nesse homem, sabe? Eu acho que muita mulher foda já perdeu tempo, dinheiro, confiança na humanidade, a vida por conta de um homem bosta. Então eu não quero mais pensar nele, eu quero desligar e esquecer que ele existiu. Então eu preciso assistir alguma coisa, eu vou assistir Bob's Burger depois, porque aí eu esqueço. Isso. Nossa, gente, desculpa, eu tô gaguejando. Foi uma montanha-russa. Nossa, eu tô impactada, eu tô traumatizada. É engraçado como as pessoas conseguem... Gente, eles... Tinha prova, não é que não tinha prova, não foi igual o caso do Adnan, o caso do West Memphis 3, que todas as provas eram uma bosta. Não, tinha prova física, tinha prova boa, concreta, e todo mundo resolveu ignorar. Porque às vezes a gente quer acreditar em algumas coisas, né? Eu acho que é mais fácil, porque quando você critica um sistema, o sistema não tem um rosto, né? O sistema não tem um rosto, o sistema não tem... família. Sentimento. É diferente, eu não sei, enfim. É foda, gente. E é isso, fica aí com essa bomba. Fica com todas as lições desse episódio, desse caso. E eu espero que vocês tomem cuidado com as narrativas que vocês acreditam. Sim, cuidado com a Natália Trollona. Natália, meu Deus. Eu já sou juíza, arquiteta, assistente do Papai Noel, agora eu sou a Natália Trollona. Mas você pode ser uma juíza e uma trollona. E com esse clássico fechamos o episódio da semana. Trololó pra vocês, gente. E trololó. Trololó. Enfim. Tchau,
Tchau, gente. É isso, tchau. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!